mesmo colaborativo isto. Está próximo. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Brutéria. É uma grande alegria ter-vos cá hoje. Andamos, e se calhar vivemos este mundo onde parece que todos os dias nos dizem que isto vai de mal em pior, que não há grande coisa a fazer, que se calhar a única lógica possível para continuarmos a viver é a lógica da sobrevivência. Mas nós achamos na Brutéria que há mais coisas além de sobreviver. Há mesmo a possibilidade de viver, de encontrarmos bons lugares que, de alguma forma, sem sermos ingênuos, sem estarmos a tapar as dificuldades que são as nossas, achamos que vale a pena continuar à procura de forma séria, inteligente, cuidada, exigente, muito exigente mesmo, estes bons lugares, estes eutopos, estes lugares, estas pessoas, esta experiência, estas práticas, onde de alguma forma encontramos esperança sólida. Não é uma esperança levezinha, mas verdadeiramente razões para podermos construir juntos um mundo em Portugal, uma cidade de Lisboa, um bairro alto diferente. Esta caminhada que temos feito, no fundo quase um seminário de investigação onde temos convidado pessoas diferentes para nos ajudarem, não teria sido possível sem a ajuda da Fundação Santander, que está aqui também representada, e queremos agradecer imenso ao Santander esta ajuda que permite, estas coisas também têm sempre medidas que permitem avançar e essa parceria tem sido absolutamente fecunda e é fantástico. Para o convite de hoje, este senhor, não sei se ele precisa de imensas apresentações ou se é possível apresentá-lo, porque ele já teve tantos trabalhos e tem tantos talentos que seria impossível dizer tudo, mas eu vou começar pelo mais simples, chama-se Hugo Cruz, e é para nós uma gigantesca alegria tê-lo cá. O Hugo tem um percurso absolutamente distinto e significativo no mundo cultural português, do teatro, na parte da programação, na parte toda da reflexão, enquanto investigador, enquanto também docente universitário. Tem uma tese de doutoramento muitíssimo interessante, que depois, se alguém estiver interessado em conhecer um bocadinho mais, que se chama Práticas Artísticas, Participação e Política. Podem, agora ele vai-me bater, mas podem comprá-lo à saída ou podem ler o exemplar da Biblioteca da Brutéria, que está cá disponível para os leitores, portanto também funciona. Porquê que convidámos o Hugo? Porque nesta busca, nesta procura ativa e exigente, esperamos nós, por bons lugares, encontramos no Hugo alguém que é capaz de nos falar deste cruzamento entre o mundo cultural e o mundo da política. Não como uma dificuldade, também não como, se calhar tantos nos dizem isso, como mundos completamente distintos e separados, mas verdadeiramente como o mundo cultural enquanto laboratório de cidadania, laboratório de capacidade de formarmos cidade e comunidade, e de forma específica, ele vai falar sobre muito mais do que isto, mas de forma específica todas as práticas artísticas comunitárias como sendo particularmente pertinentes para tempos particularmente sombrios como aqueles que vivemos hoje em dia. Portanto, é sobre este cruzamento, em termos temáticos, e com um olhar que me parece, no final vamos avaliar, e teremos imenso tempo a perguntas, portanto, vão guardando aquilo que os interpelar pelo caminho, que me parece que é não só um apontar de um cruzamento que existe, mas também um olhar de alguém, o Hugo, que nos diz, vamos por aí, porque por aí há futuro, por aí há esperança, por aí há capacidade para construirmos alguma coisa diferente daquela, se calhar, visão tão sombria que tantas vezes nos assusta ou que tantas vezes nos tolhe. E por isso, sem mais delongas, é com imensa alegria que passo a palavra ao Hugo para nos ajudar a olhar para a realidade e de forma particular para o cruzamento entre democracia e mundo cultural com olhos que veem esperança. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Esta introdução traz-me tudo menos leveza, não é? Mas vamos lá. Muito obrigado pela generosa introdução e apresentação. Primeiro, dizer-vos boa tarde a toda a gente e agradecer-vos por estarem aqui neste encontro. É difícil nós tomarmos opções, muitas vezes, sobre onde temos que estar à mesma hora e no mesmo dia e, portanto, recorrentemente estamos a tomar decisões 1h30 no meio de uma rentrée pós-agosto. É verdadeiramente excepcional e, por isso, muito obrigado e eu eu vou respeitar ao máximo o tempo e a opção que vocês tomaram, mas a construção da vossa satisfação e dar o tempo por bem emprego vai passar muito mais por vocês
do que necessariamente por mim, porque vão construir, obviamente, em conjunto comigo, esta hora e meia de pensamento e de troca. Obviamente agradecer muito o convite à Bruteira, esta casa especial. Eu conheci o Manuel numa conversa muito agradável e muito construtiva e criativa também, mas não imaginava que passado uns dias me tivesse a ligar para fazer esta provocação e, portanto, agradeço muito o acolhimento e a toda a equipa. É muito especial estar aqui, não só neste espaço físico, mas também o espaço poético que a Brutéria representa, através da sua revista, que eu leio há alguns anos, das suas programações, e, portanto, muito obrigado por tudo isso e vamos continuar. Bom, eu costumo fazer uma proposta inicial nestas conversas que passa por vocês tentarem concretizar numa pergunta relacionada com o tema da conferência. Não é uma pergunta sobre como ter mais um mês de férias, não vos vou ajudar desse ponto de vista. Uma pergunta relacionada com o tema, concreta, focada, simples, não é simplória, que seja uma pergunta que vos possa acompanhar durante esta hora e meia. Então, o primeiro desafio que eu vos lanço é, para quem tiver papel e caneta, ótimo. Para quem quiser escrever no telemóvel, também vale. O Henrique tem aí papel e caneta para quem quiser. Mas, na verdade, é pensarem numa pergunta relacionada com este tema. A democracia precisa da cultura e a cultura precisa da democracia. Tenho que olhar, porque senão esqueço-me e digo de outra forma, que eu tenho a mania de reinventar as coisas. Uma pergunta que vocês tenham relativamente a este tema, e eu gostava que vocês escrevessem ou de alguma forma cristalizassem essa pergunta nesse momento, para a revisitarem ao longo da nossa conversa eventualmente, para se calhar no final voltarmos a ela. Tem aqui pessoas que já fizeram isso comigo, estão aqui a lembrar. Pode ser. Não é necessariamente uma coisa muito elaborada, não vou ter que partilhar a pergunta, fica na vossa intimidade. Pode ser até interessante que seja uma pergunta espontânea, daquelas que vêm assim, às vezes a que vem em primeiro lugar tem um interesse acrescido relativamente a uma coisa demasiadamente pensada. Depende das circunstâncias. Posso-vos pedir e dar-vos 1 minuto para escreverem essa pergunta, pode ser? Sem limite. Já temos muitos limites. Achavam vocês que vinham 1h30 ouvir aqui? Eu já vos estou a pôr a trabalhar. As pessoas podem ficar com a pergunta na cabeça, não tem mal nenhum, não é? Uma pergunta que vos anime durante o tempo que temos pela frente em conjunto, que vos instigue. Segundos mesmo? Fantástico. O Manuel está-me aqui a dizer que vamos ter um sinal sonoro que vai determinar um momento. Fecharmos este momento. Está.
Aí está. Muito bem. Muito obrigado. Espero que agora não tenham ficado aí naquela torrente que nos acontece muitas vezes. Não, mas isto está relacionado com aquilo. Isto é outra pergunta. Que agora como é que eu vou... Bom, este tema e esta ligação entre democracia e cultura é, obviamente, um tema recorrente que é abordado intensamente em determinadas épocas, em determinados momentos, em determinados espaços. Portanto, não vos vou trazer aqui grande novidade desse ponto de vista. Há muitas pensadoras e pensadores que têm, ao longo do tempo, pensado nisto. O exercício que vou tentar fazer com vocês é organizar algumas ideias e conexões entre estas ideias, mas tendo como pano de fundo as circunstâncias atuais e remetendo até um bocadinho mais para o nosso contexto português e, portanto, por um lado, pensar quais são os principais contributos que a cultura pode dar num momento extremamente frágil para a democracia e, por outro lado, extremamente relacionado, como é que nós podemos aprofundar princípios mais democráticos quando estamos a falar da área cultural e artística. Então, vai passar exatamente por estes dois polos esta proposta de pensamento que eu vos trago. Pegando neste contexto que vivemos, um contexto que é, obviamente, de grande aceleramento, de muita confusão, fica pouco espaço para um pensamento mais claro, mais focado, e principalmente para um pensamento sobre os desejos e as necessidades que nós, enquanto cidadãs e cidadãos, temos de transformação dos modos de estar, dos modos de fazer, dos modos de ser, se quisermos. E toda a relação disto com o poder também, ou com os poderes. Ou seja, todo este excesso de informação, e muitas vezes informação muito deturpada, ou até, vamos chamar, falsa, né? Confunde-nos alguma lucidez necessária e algum foco para nos conectarmos com este desejo de transformação, mas que está aí. Nós falamos na nossa família sobre isso, falamos com os amigos, falamos no trabalho. Isto não dá mais. É muito trabalho. Este ano ainda foi mais. O financiamento é menos. Bom, isso está aí. O que é que nós fazemos com isso? Né? E, portanto, isto tem contribuído imenso para esta grande fragilidade das democracias, nomeadamente das democracias ocidentais, refiro-me aqui mais nesse âmbito, nesse contexto, e sublinha e destaca uma urgência em reinventar dispositivos e processos que permitam às instituições, nomeadamente as instituições públicas e políticas, abordar este desejo e esta transformação. Falamos provavelmente aqui de uma grande necessidade, e agora vem uma série de chavões que estão em todos os financiamentos, em todas as linhas de financiamento europeu, mas falamos obviamente de coisas que têm que ser mais do que narrativa e têm que vir para o nosso cotidiano, e nós temos que ser chatinhos com isso, em cada microdecisão na nossa família, no nosso contexto de trabalho, isto está em jogo. Mas falamos da necessidade de, obviamente, descentralizar, de colaborar, mas colaborar a sério, de peito aberto. Falamos da necessidade de proximidade. Falamos de uma necessidade muito grande de diversificar os protagonistas, de trazer outras leituras para a realidade. Falamos de destruturalizar também esta história dos territórios, estas fronteiras administrativas, a maneira como nós nos organizamos, estas fronteiras artificiais têm que ser repensadas. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, o grande desafio que nós temos em mãos é como é que nós colocamos em diálogo
a democracia representativa, que está para a maior parte da população muito centrada no momento do voto e ainda por cima com uma desesperança enorme porque acham que votar não serve para grande coisa, mas por outro lado também pacifica eventuais culpas. Bom, eu fui lá de 4 em 4 anos e está feito, não é? Como é que nós podemos cruzar uma democracia representativa profundamente em crise com um diálogo profundo e sério com a democracia participativa? Não podemos continuar a fingir que estamos a dar espaço para as pessoas participarem, para as pessoas decidirem, quando não há uma real vontade para isso acontecer. Porque caso contrário, mais vale estarmos quietos. E isso aplica-se a tudo. Desde uma assembleia que nós fazemos numa escola, em que os miúdos percebem que as decisões estão tomadas e estamos a brincar à participação e não há espaço para realmente transformar a decisão final a que vamos chegar com a discussão e a argumentação que acontece, até a um museu, aqui à brutéria, até à família. Nós aprendemos a participar, não é por acaso. Nós aprendemos a participar na nossa família, na nossa comunidade, na escola. E, portanto, as experiências que temos participativas nesses contextos são determinantes para depois a forma como nós acreditamos ou não se vale a pena participar na idade adulta. Portanto, não vai haver milagres e por isso é que é tão importante começarmos isto tão cedo. Não é? Mas para não me desviar, que é um clássico na minha existência, portanto eu começo-me a desviar imenso, portanto, e há aqui o tempo e portanto há aqui algumas ideias que eu queria mesmo partilhar convosco. É muito importante, nós não estamos preparados enquanto sociedade para fazer uma transição de uma democracia representativa para participativa, ponto final, parágrafo, porque não sabemos como é que isso se faz. E, portanto, temos mesmo que encontrar aqui um modelo híbrido. E o poder, desse ponto de vista, está muito mais na democracia representativa. E a democracia representativa tem que abrir espaço e tem que estar, o público tem que estar ao serviço da autonomia. Isso é extremamente relevante, até para que a função do público possa ser aprofundada, valorizada, e possa não estar refém de qualquer decisão que possa acontecer a qualquer momento, de um dia para o outro, às vezes sem percebermos muito bem como é que estes processos acontecem. Obviamente que essa palavra chamada participação, que é tão repetida e está de alguma forma tão esgotada, nós temos que ressignificar o que é que isto quer dizer hoje, não é? A participação é uma espécie de síntese de uma série de direitos fundamentais. E, portanto, falamos de direito à cultura e falamos de participação cultural. Não é? Falamos de direito à educação e à forma como nós temos que ter esse acesso garantido à saúde, à habitação, por aí fora. A participação é, ao mesmo tempo, um recurso e uma estratégia. É um recurso que nos permite, atenção, quando ela é à séria, vocês vão ouvir dizer muitas vezes, participação à séria, de verdade, ok? Quando a participação é a sério, enquanto estratégia, ela permite aceder à informação e ter contacto com ideias que possibilitam, eventualmente, que dão material para reorientar políticas públicas e políticas institucionais. Então, é uma estratégia desse ponto de vista, e essa, devo dizer, que é a forma como a maior parte de nós olha para a participação, mas ela é também, ou melhor, peço desculpa, isso é um recurso e, ao mesmo tempo, ela é também uma estratégia. Porquê que o recurso é cedermos a essa informação? A estratégia é a forma como nós conseguimos mais afeto, mais conexão e gerar relações significativas entre as pessoas e as instituições. Ou seja,
é trazer mais as realidades sociais para as decisões. O concreto, o que são os nossos cotidianos, o que é o dia-a-dia. De uma forma muito genérica, como vocês devem imaginar, há definições de participação para todos os gostos, com motivações ideológicas distintas, mas assim, de uma forma geral, a participação remete muito para uma ideia da ação, para uma ideia de tomar parte, fazer parte, de partilha, de comunicação e também para uma ideia de associação. E remete essencialmente para a possibilidade de nós distribuirmos responsabilidades e compromissos numa decisão partilhada relativamente às questões que vocês quiserem. E para isso, como é que nós fazemos isso? Tendo em consideração o respeito pela diferença que, obviamente, o outro e a outra são relativamente a mim. Como é que isto tudo é convocado, não é coisa pouca, gente, na participação. E por isso é que a participação deve, iminentemente e claramente, ser voluntária. Porque ela é uma expressão própria e é muito especial e é muito poderosa desse ponto de vista. E é também importante que a participação tenha consequências para quem participa e, já agora, para as comunidades onde estas pessoas estão integradas. E não fica apenas num plano abstrato e narrativo. Portanto, como é que isso se concretiza no nosso dia-a-dia? Bom, e não temos sempre que estar a começar do zero. Nós já sabemos algumas coisas sobre participação, que vale a pena, se calhar aqui, e vou tentar ser sintético, recuperar, eventualmente até para vocês discordarem, concordarem e pensarem sobre isso. Não é? Em primeiro lugar, há alguma coisa de fundamental que remete para alguns fatores que são preditores de uma maior ou menor participação das cidadãs e dos cidadãos. Obviamente, e infelizmente, o nível socioeconómico e as competências que o indivíduo vai desenvolvendo ao longo da vida. Obviamente que se as pessoas estão numa lógica de sobrevivência, eu não sei se agora estou a ser político demais. Estão numa lógica de sobrevivência, o tempo necessário para participar, porque ele é um investimento, fica muito reduzido. E também com as experiências que se vai tendo ao longo da vida, achamos que aquele não é um espaço para nós nos expressarmos, para nós darmos opiniões e muito menos para terem em conta aquilo que nós temos para dizer. Isto acontece imenso ainda na população portuguesa, como vocês sabem, nas pessoas que vivem no interior relativamente a quem vive no litoral, nas pessoas que vivem no centro de Lisboa, das pessoas que vivem na periferia, genericamente. E isso é alguma coisa que nós temos que ter em consideração porque nos levanta um problema gravíssimo que tem a ver com a redistribuição de poder e a desigualdade social. E, portanto, quando nós pensamos ações participativas, seja em que contexto for, nós temos que pensar em dispositivos que garantam o acesso de estas pessoas com estas características, com este enquadramento. Têm que ser pensados dispositivos específicos para que elas possam estar ativamente nesses processos. Outro aspecto que de alguma forma justifica muito a baixa participação está relacionada com a sensação de que nós temos que quando participamos estamos a ser instrumentalizados e que já está tudo decidido e que, portanto, estamos ali um bocadinho a fazer figuração, como eu costumo dizer, uma figuração comunitária, para validar, na verdade, uma decisão que está tomada. Isto faz com que uma pessoa sinta que a nossa participação não é eficaz, que ela não faz a diferença e que ela não vai conduzir o processo para outro lugar, por muito que eu diga, explique, tenha ideias, seja imensamente criativo, invista imenso, tenha pensado a noite inteira sobre uma solução para o problema que temos no nosso bairro ou na nossa rua. Obviamente
que isto faz com que aumente a descrença, a desesperança relativamente às instituições públicas, às instituições políticas e ao sistema político, de alguma forma, tal e qual como nós o conhecemos. Depois também é muito importante esta ideia de aprender a fazer, aprender na ação, a prática, o praticar a participação e não ser alguma coisa que fica sempre num plano extremamente subjetivo e que nós sentimos que não damos conta, não conseguimos dar resposta às demandas que a participação nos pede. Como é que, inclusivamente, e aqui puxando mais para a cultura e para a arte, nós pensamos em processos criativos que o nosso corpo está totalmente envolvido nessa participação e não só um C, eu costumo brincar com a história dos Cs, o C do cérebro, o C do corpo, o C do coração, o C do coração. Não só o C do cérebro está ativado, ou só o C do coração, como é que isto funciona de uma forma integrada na maneira como nós estamos, no momento em que nós estamos a participar. Outro aspecto muito relevante é que participar em si mesmo não é uma coisa boa, ao contrário do que às vezes nos querem fazer acreditar. E, portanto, isto não é propriamente mais vale isto do que nada, porque às vezes o isto pode ser muito prejudicial e pode ter um impacto negativo e pode reforçar a ideia e a sensação que as pessoas têm de estar a ser instrumentalizadas. E, portanto, nós temos que garantir a qualidade da participação. Também, para quem me conhece, é uma tecla em que eu bato bastante. Não se assustem, não estamos a falar de certificação de qualidade, de procedimentos pré-definidos. Estamos a falar exatamente de uma forma muito simples como é que nós reunimos uma série de elementos e de características no processo participativo que garantam a concretização de princípios democráticos. E sobre isto eu vou falar um bocadinho mais à frente, portanto não me vou estender muito mais. E finalmente, ainda sobre o que é que sabemos sobre participação. Há quem defenda que nós estamos perante uma crise participatória enorme, como nós estamos num ciclo de conferências que se dedica aos bons lugares. E eu prefiro olhar para uma outra perspectiva de outras pensadoras e pensadores que falam sobre a ideia de estarmos a viver uma revolução participatória. E falam muito baseados nos movimentos que aconteceram políticos a partir de 2011, com a Primavera Árabe, sobre o qual nós sabemos muito pouco, de uma forma genérica, o que não deixa de ser muito interessante. E na sequência disso tivemos uma série de movimentos com características muito semelhantes, como nos Estados Unidos o Occupy, ou os secundaristas no Brasil, em Espanha os Indignados, e aqui à moda portuguesa tivemos a geração Arrasca, que foi assim uma coisa que se aproximou de alguma forma desses movimentos. Vale a pena irmos aí, porque há características desses movimentos que são extremamente interessantes, porque se afastam daquelas configurações políticas mais convencionais que nós conhecemos, como os partidos políticos, os sindicatos, e que vale a pena sublinhar e destacar. Movimentos que se organizaram de uma forma horizontal, que privilegiaram a ocupação do espaço público, que ativaram o uso das tecnologias do ponto de vista político, que depois, nomeadamente a extrema-direita, aproveitou imenso o que foi testado nesses movimentos. O facto de serem movimentos que não estavam assentes em lideranças únicas, aquela ideia do herói que vem salvar o coletivo com uma ideia, não é? Não, as lideranças eram horizontais, coletivas, portanto, se eu vos pedir um nome sonante destes movimentos, provavelmente vocês vão ter muita dificuldade em nomear, e isso é extremamente interessante. E são exatamente estas características que me entusiasmam e que eu acho que nós devemos estar atentos, e tenho muita pena que muitas vezes os partidos políticos e as configurações mais convencionais não tenham entendido bem o que é que está a acontecer no mundo e como têm, de alguma forma, que perceber outros modelos de organização. E, portanto, eu situo-me no lado da revolução participatória que estamos a viver e, nomeadamente, temos as novas gerações e os jovens a encabeçar estes movimentos e a proporem-nos
formas muito interessantes de se organizarem. As greves climáticas, ao contrário daquilo que nos querem muitas vezes impingir, não são só a tirar latas de tinta para obras de arte. Têm uma tecnologia e uma capacidade de organização que a minha geração em Portugal não teve do ponto de vista de reivindicação de uma série de aspectos. E, portanto, vale a pena estarmos atentos, sem sermos adultos em demasia. O que é que eu quero dizer com isto? Sem tentar interferir em demasia numa experimentação de outras formas de fazermos democracia. E, mais uma vez, eu sou otimista, não é? Mas eu estou muito otimista a acompanhar e a perceber como é que isto acontece. Em síntese, o que nós sabemos é que as pessoas participam mais quando têm recursos apropriados, quando têm sentido de pertença às suas comunidades, quando conseguem estar asseguradas condições necessárias para participar, e aqui falo, àquela hora eu posso ir à conferência da Brutéria, tenho onde deixar os meus filhos, quem é que vai fazer o jantar, como é que é o transporte para a Brutéria. Estou a dar o exemplo da Brutéria porque estamos aqui, poderia dar outro exemplo. Portanto, estas questões estruturais da vida das pessoas faz com que a maior parte da população portuguesa esteja afastada, nomeadamente da oferta cultural. E, portanto, estas são condições muito relevantes. Outro aspecto para que as pessoas participam é a forma como nós mobilizamos e encorajamos as pessoas. Eu dou sempre aqueles exemplos das reuniões de pais nas escolas, os coitados dos pais que vão sempre, é que têm que ouvir sempre os recados e as queixas, e, portanto, aqueles que nunca aparecem não ouvem essa parte. Ou seja, como é que nós podemos celebrar o facto das pessoas estarem a querer participar? Encorajando, dizendo que todos nós estamos a aprender como é que aquilo se faz e não estar a apontar o dedo. Lembro-me uma vez numa assembleia com uma Câmara Municipal grande deste país, grande pelo número de população que serve, estava a organizar umas assembleias de jovens. E depois os jovens com quem eu estava a trabalhar num bairro social dessa cidade diziam-me: opá, nós chegamos lá e nós não percebemos nada, não percebemos sobre o que é que eles estão a fazer. Depois uns calam-se, depois uns levantam os braços, depois outros fazem umas reuniões em paralelo. Depois, tudo aquilo era uma coisa para aqueles jovens não participarem. Pela linguagem que era usada, pelos mecanismos, pelos procedimentos. E chamavam aquilo uma assembleia de jovens super aberta para discutir políticas de juventude na cidade. Havia uma grande parte daqueles jovens que se sentiam mal naquele lugar e que por isso nunca mais foram. Porque sentiam que não eram desejados naquele lugar, que não tinham códigos para estar naquele lugar e que por isso preferiam estar no café da esquina a beber uma cerveja do que estar naquele lugar, e se calhar discutiam muito mais política ali e muito mais soluções para o seu bairro do que na Assembleia de Jovens que o município estava a promover. E, portanto, encorajar e mobilizar passa por criarmos identificação, sairmos da nossa bolha e percebermos que há realmente formas de estar diferentes e que não quer dizer que as pessoas não tenham interesse pelas coisas. E às vezes é assim uma verdade que nós temos. As pessoas não se interessam, as pessoas querem vem agora à conferência da Brutéria falar de democracia, de cultura, querem ver a telenovela e o futebol. Vão desculpar, isso são interpretações e justificações absolutamente superficiais e que vale a pena tentarmos não dar muito espaço para esse tipo de abordagem, na minha opinião, seja em que contexto for. Bom, mas a participação está cheia de contradições, ainda bem. Está cheia de confrontos, está cheia de disputas. E é um lugar que deve ser heterogéneo, diverso, aberto. Não devemos... Às vezes eu tenho a sensação que vivemos, e há alguns autores que falam sobre uma espécie de tirania da participação, ou o terror da participação. Temos todos que estar a participar, não é? Temos todos que telefonar para o Big Brother para ver quem é que vai ser expulso. Depois temos que ir ao orçamento participativo da nossa freguesia, e às vezes já estão decididos os projetos todos que vão ser apoiados, nós até sabemos antes de ir lá votar, não é? Portanto, lá está, um ensaio que poderia ser tão interessante. E atenção, em muitos lugares
é muito interessante e é realmente um encontro entre a democracia representativa e participativa extremamente estimulante. Noutros contextos não acontece bem assim, não é? E, portanto, esta ideia de que a participação salva a democracia, e nós vemos as políticas europeias como se direcionaram, por exemplo, para estimular a imensa participação dos jovens, porque sente que o sistema democrático está em colapso e, portanto, precisa, de alguma maneira, que gerações mais jovens possam fazer parte, não é? Agora, a grande interrogação é fazer parte como? E nós devemos ter muito cuidado com esta ideia de panaceia e estes riscos enormes de darmos uma responsabilidade à participação para resolver os problemas enormes que a democracia tem e já agora os problemas também que a cultura tem. Porque o que é que tem acontecido e que vale a pena nós pensarmos? É neste contexto mais genérico e global que a participação passa também a ter uma centralidade cada vez maior na área da cultura e da arte. Portanto, vem neste movimento, não acontece por acaso. E, portanto, todas as discussões sobre democratização e democracia cultural, como agora vamos apagar uma coisa e vamos para outra, não é? Porque agora na narrativa temos todos que dizer democracia cultural, as coisas não são assim. Como não podemos deitar fora a democracia representativa e, de repente, passamos a uma democracia participativa, as transições e os processos têm os seus tempos. Não é? E, portanto, a ideia de descentrar de um trabalho cultural apenas focado no acesso à cultura para a ideia de um direito fundamental e da concretização desse direito fundamental, desfocar de uma ideia de consumo e de recepção das obras de arte para uma ideia de produção e de criação dessas obras é alguma coisa que nos anima, no bom e no mau sentido, né? Mas que nos anima hoje de uma forma muito, muito intensa. E não basta dizer que a cultura está consagrada na Declaração dos Direitos Humanos e na Constituição da República Portuguesa. Isso é relevante, é importante, já está lá há alguns anos. Né? Convém perceber como é que nós concretizamos isto. Aliás, do ponto de vista de documentos, temos até coisas muito interessantes, que é, nós temos pensado o desenvolvimento sustentável nos pilares ambiente, social e económico. E eu pergunto porque é que não há um quarto pilar, cultura, que tem uma vocação de transversalidade impressionante. Ou quando falamos sobre os objetivos do milénio, a cultura aparece lá misturada no meio, mas não há um objetivo do milénio centrado na cultura. E, portanto, vale a pena entender como é que nós concretizamos nas nossas práticas este direito fundamental de fruição cultural, e já agora a nossa Constituição é bastante vanguardista desse ponto de vista, porque não se centra apenas neste paradigma da democratização cultural, mas vai mais além e avança também com o acesso aos modos de produção de cultura e de arte, e é provavelmente aí uma das dimensões onde o 25 de Abril tem que continuar a ser concretizado todos os dias, na minha opinião. Aliás, os estudos mais recentes continuam a indicar problemas graves de desigualdade social nos nossos públicos. Né? Estou-me a lembrar, por exemplo, do estudo que a Gulbenkian fez 2021, não é? Com o Instituto de Ciências Sociais, portanto, continua a ser gritante o afastamento da maior parte da população de uma série de ofertas culturais. É muito interessante pensarmos deste ponto de vista que há um certo, ou havia, eu acho que isso tem vindo a mudar positivamente, um desinteresse crónico e genérico das políticas culturais relativamente às desigualdades sociais. Era alguma coisa que as políticas culturais não se preocupavam muito. Ainda há muitos municípios em que eu conheço vereadores que dizem isso é com a minha colega ali do social, vamos agora na cultura estar agora a resolver problemas. Mas relativamente às políticas sociais também havia uma certa urticária à relevância das vivências culturais para um trabalho efetivamente de inclusão. E eu acho que nós estamos a conseguir finalmente partir estas paredes de vidro, mas são coisas, lá está, que demoram o seu tempo.
Aliás, do ponto de vista das práticas artísticas, é muito interessante ver como a área da saúde, da educação, obviamente a área social, a área ambiental também, se tem interessado tanto nos últimos tempos pelas abordagens artísticas e também ao contrário, não é? Como é que as práticas culturais e a criação artística contemporânea têm vindo a aprofundar tanto o interesse relativamente à sua dimensão participativa, meu Deus, 15 minutos, e comunitária. Eu não escrevi nenhuma asneira, só escrevi 15 minutos. O meu Deus fui eu. Bom, claro que estas transformações reeditam uma série de confrontos clássicos entre a ideia de arte pela arte, a arte com função social, a arte pela arte que está muito, com esses clichês todos, está muito aliada das realidades sociais, ou a ideia de uma arte com função social que está muito refém de uma instrumentalização, né? Bom, mais uma vez, muita gente tem pensado sobre isso e tem proposto, acima de tudo, que é a tensão entre estes dois polos que vale a pena termos em consideração. Mas já agora deixem-me acrescentar que nós ouvimos muitas vezes falar sobre o impacto social e até político da cultura e da arte. E ouvimos muito pouco falar sobre o impacto cultural e artístico. Não é? Parece que a palavra impacto não casa com cultura e arte. Não é? E eu acho que se calhar nós temos que falar mais sobre isso, porque só existindo impacto cultural e artístico é que efetivamente pode ser ativado um potencial impacto social e político que a cultura e a arte pode ter. E, portanto, há idiosincrasias, especificidades, formas de fazer, de produzir vivências, experiências e conhecimento da arte e da cultura que obriga a seguir essa forma de fazer se queremos ter também um impacto social e político. Porque se vamos estar a fazer de outras formas, como eu costumo dizer, há quem faça melhor que nós. Bom, falamos então de uma ideia de cultura, essa cultura que pode contribuir para fortalecermos a democracia. Falamos de uma cultura que mobiliza, uma cultura que mobiliza identidades, memórias, eventualmente até bem-estar e felicidade, porque não? Que mobiliza a construção de cidadania, que permite expressar conflitos de uma comunidade, mas permite também pensá-los, argumentá-los e encontrar outras formas de fazer as coisas. Eu acredito muito numa cultura que vive nesta tensão do cotidiano. Vive, interfere, opera neste cotidiano, não separado deste nosso dia-a-dia. É, portanto, uma cultura que permite uma experimentação, obviamente, cultural e artística, e já agora a criação artística contemporânea agradece, não é? Mas, em simultâneo, permite também uma experimentação política. E o que é que eu quero dizer com isto? Permite experimentarmos estarmos de formas diferentes. Não é? Ok, eu cheguei aqui, está aqui uma conferência, eu peço-vos para fazer uma pergunta no papel, não é? Já há aqui qualquer coisinha. Não é? Estava ali a discutir com o Henrique como é que se calhar podíamos pensar a disposição da sala de uma outra vez, se a Brutéria me quiser cá outra vez, não sei se vai haver essa possibilidade. E, portanto, essa experimentação, e acima de tudo, é uma experimentação que permite o quê? Desenvolver pensamento crítico, alimentar curiosidade, estimular mais curiosidade. Já agora, num dos estudos que fiz nos últimos anos, uma das coisas mais gritantes para pessoas que fazem arte. Primeiro, as pessoas não vão fazer trabalho artístico participativo e comunitário só porque se sentem sozinhas ou porque querem ter companhia. Isso é assim um bocadinho paternalista da nossa parte. A maior parte das pessoas vão lá e dizem que vão lá, não sou eu que digo. Também é uma diferença, porque nós investigadores às vezes temos muita tendência para dizer coisas pelas pessoas. E principalmente uma tendência assustadora de dar voz, que é logo uma coisa que me põe com pele de galinha, né? Eu não dou voz a ninguém, toda a gente tem voz,
Ela pode ser menos amplificada, isso é outra história. Não é? Ou seja, o que as pessoas dizem, mais de 250 pessoas que todos os dias fazem isto, todas as semanas, peço desculpa, todas as semanas têm um momento da sua vida que dedicam a fazer arte, dizem: a minha principal motivação é aprender a fazer arte. Ok? Não é nada dessas coisinhas de ai, coitadinho, que a arte vai salvá-lo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a possibilidade de trazer para a minha vida a dimensão estética como uma dimensão incontornável para o meu desenvolvimento integral enquanto ser humano. E, portanto, o que se percebe aí é que as pessoas passam a participar muito mais em ações culturais e artísticas e também a interessarem-se muito mais por ações relacionadas com a educação e com a formação e com ações sociais, nomeadamente solidariedade social, por aí fora. Ou seja, uma curiosidade pelo mundo que me rodeia, que eu acho extremamente significativa. Vou começar aqui a tentar fazer uma coisa incontornável, eu nem a meio ia, Manuel, mas vamos lá. Falamos, obviamente, da possibilidade de pensar uma cultura que não está focada apenas, e claro, na criação artística, essa é uma dimensão muito relevante, mas, obviamente, está centrada nos nossos modos de vida, na maneira como nós nos organizamos, no nosso desenvolvimento intelectual, espiritual, estético. Tudo isso é relevante quando estamos a tomar decisões e a pensar política cultural, programação cultural e criação. Não basta estarmos a fazer trabalho com pessoas que não são profissionais se não há pensamento do ponto de vista da programação e da política cultural que esteja alinhado com estes princípios democráticos. Porque até vamos criar obstáculos e vamos criar uma entropia e vamos muitas vezes contribuir para uma enorme desesperança que vos falava há pouco. É, portanto, uma ideia de uma cultura que acontece e que se constrói em múltiplas dimensões, assente na diversidade cultural, nos cotidianos, uma cultura que alguns autores falam, que eu acho a designação interessantíssima, uma cultura e uma arte ordinária, que faz parte da ordem dos dias. Não é uma coisa extraordinária, excepcional, é alguma coisa que está na minha vivência diária. E isto conecta-se com os espaços de cultura. Um estudo interessantíssimo que foi feito em Espanha, em Barcelona, pergunta à população quais são os seus espaços de cultura privilegiados e que frequentam mais. E as pessoas apontam a praça pública, a praia, a associação cultural, e depois lá em 6º ou 7º lugar vêm os teatros, os museus. E os museus e os teatros não devem estar preocupados com este resultado. Devem lê-lo, interpretá-lo e reinventar-se. Ninguém está a colocar em questão o papel fulcral que estas instituições culturais têm nas comunidades. A ideia é como nós pensamos equipamentos culturais abertos, expandidos nas cidades e nas comunidades e que aceitem dialogar e articular em rede com tudo o que podem ser os espaços culturais onde está esta diversidade. Estamos sempre a falar de diversidade de públicos, precisamos de um público diverso, precisamos de mais público, pois ele está aí. Só que é preciso entender como é que isso vai articular. E, portanto, instituições culturais que animem, estimulem e estejam ao serviço da autonomia dos agentes culturais, que podem ser qualquer um de nós. Não estou a falar aqui de artistas no contexto profissional, estamos a falar de coisas distintas. Avançando, eu prometo fazer aqui uma síntese. Quando falamos de participação cultural e artística, eu gosto sempre de pôr o e artística. O artístico está lá no cultural, mas eu gosto de dizer que o cidadão comum, a cidadã comum, podem também produzir arte. Não eventualmente com rigor técnico, não eventualmente numa lógica profissional, trazendo se calhar outros elementos, como a espontaneidade, outro tipo de experiências. Mas parece-me que, para mim, é importante distinguir que participação cultural também passa por uma participação artística.
não passa só pelo rancho folclórico, porque depois há um bocadinho essa ideia, não é? Tudo o que é mais popular, nós podemos associar à cultura. Se nós temos que associar arte à palavra popular, a coisa já não fica tão bonita, não é? Então vale a pena pensarmos sobre isso, e como também podemos ir contrariando isso. E, portanto, eu sou chato. Sempre que eu falo em participação cultural, falo de participação cultural e artística. E, portanto, deste ponto de vista, nós temos um contínuo, uma possibilidade enorme de formas de participar. E ainda bem. E ainda bem. E isso é um poder da participação cultural e artística. Porque nós podemos ir da ideia mais convencional de um espectador até ao outro extremo, que é a cidadã e o cidadão estar a produzir arte com pessoas que são profissionais em diferentes modalidades. No meio disto, há uma variedade enorme de interações e de possibilidades de participar culturalmente e artisticamente. Deixem-me dizer que, provavelmente, há momentos de participação cultural e artística que nós estamos, enquanto espectadores, na forma mais convencional que conhecemos, que pode ter muito mais qualidade de participação do que nós estarmos a participar num espetáculo de teatro e de dança. Depende de quê? Da qualidade da participação que eu vos falei, que é integrada nesse processo. Está bem? Portanto, para não entrarmos aqui em ideias feitas, não vamos dizer, aquela coisa do público, como vocês agora aí não estão a participar, quer dizer, não estão a pensar na pergunta que fizeram, não estão a fazer nada, estão só a ouvir passivamente, não fazem as vossas elaborações, não ressignificam coisas, né? E por outro lado, não, para haver uma participação a sério, as pessoas têm que fazer teatro, as pessoas têm que ter a vivência. Isso é muito interessante, mas não é a única forma. Depende dos elementos que nós temos aqui em consideração. Bom, a Manuela, vou ter que tomar opções. Ou seja... Bem-vinda ao mundo das pessoas normais. Vou ter que tomar opções. Mas é tão raro ter 1h30 para me encontrar com as pessoas e explicar as ideias com cabeça de tronco e museu. Eu agradeço mesmo muito isso. Mas tens tempo. Porque tem que ser em 15 minutos. Tens de dizer o que é que achas em 15 minutos. Não cabe. Não cabe. A complexidade das coisas não cabe aí. Mas temos tempo agora. É? Bom, então, o que é que me parece que vale a pena também partilhar convosco? As 5 dimensões que tenho vindo a desenvolver, mas que não estou minimamente satisfeito ainda com elas, mas que nos ajudam a pensar esta qualidade da participação quando estamos a pensar neste trabalho da cultura e neste trabalho artístico. Por um lado, os níveis de participação das comunidades. Se é um nível mais passivo, mais ativo, mais intermédio, eu costumo usar a ideia dos 3 níveis quando penso em criação, que é as pessoas participam, por exemplo, na pesquisa, num processo, trazem histórias, trazem fotografias, trabalham aquele tema e os artistas trabalham a partir daí. Eu diria que isso é um nível 1, mas não liguem muito ao numérico, é só para nos organizarmos. Um segundo nível é as pessoas poderem participar em momentos específicos deste processo criativo, e um terceiro nível, por exemplo, é uma coisa quase utópica e que acontece pouquíssimo na Europa e também em Portugal, que é um trabalho, mas existe, felizmente, é um trabalho em que as pessoas participam em todo o processo criativo, tomando decisões em conjunto durante todo o processo. Isto não é para nós dizermos uma coisa é boa e outra coisa é má. É para nós percebermos o que é mais adequado relativamente àquele grupo de pessoas, àquela comunidade, àquela abordagem. Se calhar pode ser até bastante assustador para pessoas que não estão habituadas a participar do ponto de vista cultural e artístico, colocá-los ou propor que se coloquem em cima de um palco. Então, se calhar podemos começar por outro tipo de abordagens. Portanto, porquê é que eu acho importante diferenciarmos isto? Para perceber o que é que serve melhor aquela situação concreta e, acima de tudo, aquelas pessoas com quem nós estamos a trabalhar. Para desenvolvermos uma participação à séria e não querermos fazer tudo de uma vez. Uma segunda dimensão, para pensarmos a qualidade, são as dinâmicas dos processos. Como é que estas dinâmicas acontecem? São mais orientadas para o indivíduo, são mais orientadas para o coletivo. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos a fazer um trabalho na cultura e na arte que só se preocupa com o desenvolvimento de competências pessoais das pessoas ou daquele grupo micro, ou então
é um trabalho que se relaciona também com a comunidade que está cá fora, fora da sala de ensaio, fora da sala de exposições, e até que se preocupa com as relações institucionais, aquilo que eu chamo as micropolíticas que estes pequenos grupos vão desenvolvendo. É muito interessante pensarmos sobre isso. Outra dimensão são os temas. Que temas é que são abordados? Porquê é que são estes e não são outros? De que maneira é que são trabalhados? Os espaços de criação e de apresentação, como já vos falei há pouco, eles são muito simbólicos, eles trazem muitos significados associados. Às vezes acontece muito nós estarmos a criar no salão paroquial da freguesia mais rural daquele concelho, mas depois para estrearmos temos que ir ao Teatro Municipal daquele concelho, sempre com a premissa de que é muito importante que as pessoas vão ao Teatro Municipal. E é, porque o Teatro Municipal também é delas, mas também é muito importante que a sua comunidade, onde eles estiveram a ensaiar um ano inteiro, possa ter contacto com esse trabalho, e isso às vezes não acontece. Então parece que os espaços de apresentação estão nas centralidades e os espaços de criação estão nas periferias, não é? Convido-vos a pensar um bocadinho sobre isso e a perceber como é que podemos contaminar estas possibilidades. E finalmente a quinta dimensão, que é a relação que é estabelecida entre os profissionais da cultura e das artes e a relação com as pessoas, com a comunidade que não é profissional nestas áreas. Que tipo de relação é esta, não é? Que condimentos, que formas é que tem? Nós realmente escutamos a proposta? Nós realmente estamos disponíveis para a minha proposta estética ser contaminada por outra proposta estética? Deixo-vos a pensar sobre isso. E agora vamos mesmo para o fim. Se vocês também estiverem interessados, eu depois passo-vos material sobre isso, algumas características associadas à qualidade da participação cultural e artística para vocês poderem aprofundar. Tenho pensado também sobre e organizado 5 mitos que estão numa publicação da Gulbenkian chamada Arte, Reinvenção e Futuros, que vocês podem descarregar na internet, num texto que eu escrevi que tem o mesmo título. São 5 mitos que nos ajudam a pensar, que estão muito associados a esta ideia de cultura e de arte, a ideia de que a cultura e a arte vai resolver problemas sociais, ambientais, já agora económicos, né? Ou então a ideia de que participar em ações culturais e nas práticas artísticas é sempre uma coisa boa em si mesmo, não faz mal a ninguém, quando isso pode gerar desconfortos, pode gerar conflitos nas comunidades, pode perpetuar a ideia de comunidades que são sistematicamente abandonadas, por exemplo, por projetos sociais, e agora chega à vaga dos projetos culturais interessados nas realidades sociais e vão fazer exatamente a mesma coisa, portanto, vale a pena ter muita atenção a esses mitos. E agora vamos sintetizar. Vou beber água. Força, força. Então, para percebermos como a cultura pode fortalecer a democracia e como é que podemos trazer mais democracia para a cultura e para a arte, obviamente temos que pensar na cultura como um direito fundamental, como eu falei, e também como um bem. Peço desculpa. Exatamente. É a sua pergunta. Tenho ajudado aqui a pensar sobre isso. E eu estou a tentar responder a ela durante esta hora inteira, mas pelos vistos não tenho conseguido. Mas estava aqui a falar desta ideia de ser da cultura, para além de ser um direito, ser também um bem comum. Alguma coisa que não é minha individualmente e não é utilizada para que eu tenha determinado estatuto social, e como sabemos que muitas vezes acontece. Como é que é um bem partilhado? E isto remete para outra situação que tem a ver com as autorias partilhadas, as coautorias. Se calhar nós temos que começar a pensar noutras formas de autoria que nos descolem da ideia de artista genial e extraordinário e excepcional, e temos que começar a pensar noutro tipo de autorias. Eu pergunto, por exemplo, se um espetáculo de teatro é construído com uma comunidade, de quem é aquele espetáculo? É do encenador, do diretor artístico, eu já o fui em várias circunstâncias, ou é daquela comunidade? Se aquela comunidade me diz que quer apresentar aquele espetáculo
num lugar terrível do ponto de vista técnico, que não tem condições para nada, quem sou eu para dizer que não? Aquele objeto é... Eu estou a proteger a minha imagem enquanto encenador e diretor artístico daquele espetáculo, ou estou a permitir que a comunidade ative um recurso do qual faz parte e contribuiu ativamente. Não é? Há espetáculos que eu dirigi, nomeadamente lembro-me no ano passado com uma colega coreógrafa, que a comunidade que participou passava um mês, estava a fazer parte do espetáculo numa festa lá da cidade em causa, não é? E é assim que tem que ser. Isto obriga-nos a rever imenso os modos de produção na arte. E é muito interessante porque eu acho que também pode ajudar a arte a chegar. Não ajuda esta ideia de que a arte e a cultura é que vai salvar as comunidades. Às vezes as comunidades salvam mais o mundo da arte do que aquilo que se acha. Portanto, vale a pena termos isso em consideração. Bom, outra coisa que eu acho muito importante é assumir que a cultura é risco. À séria. E, portanto, toda a gente que toma decisões nesta área tem que trabalhar bem a sua ansiedade. Está bem? É risco, é imprevisibilidade, é mutável, é orgânico, é um ser vivo. E se nós retirarmos à cultura e à arte estas características, pois então, mais vale fazermos outra coisa na vida, porque estamos a tirar uma das maiores forças que a cultura e a arte pode ter. Portanto, esta ideia de incompletude, de alguma coisa que nunca está completa, que nunca é perfeita, é um motor fundamental. Portanto, tudo o que seja modos de fazer que espartilhem isto, tornem isto rígido. Desculpem-me os colegas da comunicação, que eu sei que eles são muito importantes, mas eu não consigo produzir uma sinopse 2 anos antes de uma produção participativa e comunitária. E nós temos que arranjar uma solução, do ponto de vista de comunicação e do ponto de vista de programação, que permita assumir perante os públicos que nós estamos a construir aquilo juntos, porque senão é completamente contraditório, é esquizofrénico, acreditem. Quer dizer... Aliás, eu estou a mentir, eu estou a inventar aquelas sinopses inacreditáveis. Depois também, na minha relação com quem estou a trabalhar, é péssimo, porque as pessoas já leram na brochura. Vens para aqui dizer que nós vamos descobrir juntos o que é que vamos fazer. Já escreveste isso aí na sinopse, não é? E, portanto, tudo isto exige imensa revisão, não é? Já nem falo dos financiamentos e dos enquadramentos financeiros e por aí fora, está bem? Bom, importante refletir como uma prática que é cotidiana, que é contínua sobre a ação. Não é só fazer. Às vezes há um bocadinho a paranoia na cultura de como temos um orçamento muito baixo e supostamente pouca relevância social, supostamente, porque eu acho que ela é muito maior do que aquilo que se acha. Uma certa paranoia de fazer, até porque é um setor e uma área com uma precariedade enorme, as pessoas que trabalham nesta área, e esquecemos muito de parar para entender e para refletir sobre a ação que estamos a ter. E para isso é preciso fazer perguntas, muitas perguntas. Eu sou paranoico das perguntas, não é? Vamos editar agora em outubro, escrevi um caderno a que chamamos Criar Coragem, 44 perguntas para fazer acontecer ações artísticas participativas. Vai ser uma edição do Plano Nacional das Artes, mas as perguntas são muito importantes. Não temos medo das perguntas, elas animam-nos. Não nos devem tolher nem diminuir, antes pelo contrário. A capacidade de fazer uma boa pergunta é muito melhor do que muitas supostas respostas acertadas para aquela pergunta. Porque tem a ver com elaborar pensamento e isso tudo que vocês sabem tão bem ou melhor que eu. Como é que nós desenvolvemos uma participação efetiva das pessoas na discussão das políticas culturais, das programações culturais e das criações? Permitam-me dar um exemplo de um projeto que estou envolvido em Braga, para Braga 25, a capital portuguesa da cultura, o Desejar, o Movimento de Artes e Lugares Comuns. Nós estamos desde março com assembleias abertas a toda a população a discutir o que é que vai ser o festival que nós vamos fazer para o ano na capital portuguesa da cultura. E, portanto, é possível construir uma programação em conjunto. As pessoas dizem, então para que é que tu és diretor artístico do festival?
Gente, um diretor artístico não tem que estar encerrado numa sala, num computador, a ver vídeos de espetáculos ou a ler dossiês ou a ir ver espetáculos. Isso é uma parte do trabalho, na minha opinião, que deve ser feito. Depois, ele tem que trabalhar, na minha opinião, com 4 variáveis fundamentais do ponto de vista da direção artística e da curadoria. Pessoas. Que pessoas são estas que vão ser convidadas para esta programação? Espaços. Que espaços é que nós vamos ativar? Abordagens artísticas. Que abordagens artísticas vamos solicitar para este trabalho? E uma quarta variável que está relacionada com os temas e as agendas que nós queremos abordar. Não me digam que não é fundamental discutir com os possíveis públicos desta programação estas 4 variáveis. E que não é possível ir fazendo casamentos entre determinados artistas e coletivos nesta sequência. Muito importante trazer a solidariedade, a reciprocidade para este trabalho na cultura. A ideia de cuidado, eu sei que isto são tudo coisas de moda, mas vamos pensar em que é que isto consiste, são palavras da moda, não é? Em que é que isto consiste no nosso trabalho cotidiano quando falamos de cultura e de arte. Porque senão, então, ela não vai dar contributo para a democracia. Ok? Estarmos muito atentos a estas novas configurações, a estes espaços de experimentação artística, cultural e, ao mesmo tempo, de experimentação política. Como é que nós aprendemos a dialogar não só com os agentes da cultura e da arte, mas também com os agentes do social, da educação, da saúde, do ambiente? Como é que nós conseguimos construir um vocabulário comum que não é a mesma coisa que um vocabulário homogéneo e único? Um vocabulário comum é quando eu me sento com colegas para pensar numa ação. É quando eu chego a uma assembleia e falamos sobre participação, cada um de nós dizer o que é que acha que isto é. Porque senão estamos a falar de coisas totalmente distintas. E estamos a construir em cima de alicerces que já são muito fracos e muito confusos. Então é muito importante esse alinhamento, obviamente, de redes de trabalho, trocas de conhecimento, um trabalho que deve ser sustentável do ponto de vista da produção, da criação, mas também da circulação. Isso daria uma outra temática, a circulação das obras em Portugal, e eu vou mesmo acabar. E vou acabar com uma coisa muito importante. Como é que nós descobrimos e prestamos mais atenção ao valor simbólico das coisas na nossa vida? Como é que nós nos inspiramos na nossa vizinha? Como é que nós nos inspiramos na professora do nosso filho? Como é que nós geramos cumplicidade com o colega de trabalho? E não estamos sistematicamente atrás e de uma forma desenfreada de uma inspiração que vem do outro lado do mundo, de um livro inacreditável, um passador brutal, em Portugal não se faz nada, as pessoas, isto é muito complicado, é tudo muito complicado e não sei o quê. Ou seja, claro que essas referências são todas hiper relevantes, mas é muito importante não só viver o que está longe, mas também viver o que está perto. É isso. Bem, matéria não falta. Não quero estar a monopolizar a palavra, portanto começo já a abrir para perguntas e intervenções. Força. Vou só pedir que falem ao microfone, porque há imensa gente que está atrás daquela câmara e assim também podem participar. Agradeço imenso o seu pensamento, as suas palavras, o seu pensamento, estava com grandes expectativas de o ouvir. Eu sou médico, tenho alguma formação artística e toda a minha vida trabalhei com artistas. E levantam-se aqui imensas, mas imensas questões. A primeira é o que é a cultura, o levantou, o aí, e a forma e que é a importância da educação para se perceber o que é cultura. Porque hoje em dia as pessoas não conseguem ler a cultura e já não sabem o que é cultura. E, portanto, nós estamos aqui numa embrulhada de significados. A sua questão depois da curiosidade acho absolutamente fundamental.
E é a curiosidade que é essencial por trás disto tudo. É a curiosidade. Na política é a curiosidade. Na cultura é a curiosidade na religião. A curiosidade e não se ensina a curiosidade. Não se desperta a curiosidade. E eu pergunto, sem curiosidade à cultura, sem curiosidade à política, sem curiosidade à democracia, podíamos ir por aí fora. Eu vou só deixar estas perguntas, Claro que que eu peço desculpa, mas não consegui escrever nada, porque deste cristalizado. Obrigado. Se calhar ouvimos É mais isso que eu perguntas. quero dizer. pode Se ser? calhar ouvimos mais uma ou duas perguntas antes, só para também tentarmos maximizar o ir atrás. Deixa eu ver, desculpa. O microfone estava com aquele senhor ali, desculpa. Isso é que eu desenconchavei esta coisa, desculpa. Obrigado. Mas ali, podem ser os dois, sim, força. Ricardo, força. Olá, Olá. eu queria perguntar, é uma das perguntas que o senhor disse para eu escrever aqui uma pergunta inicial e pronto, eu escrevi uma, mas depois acabei por escrever mais. E a mais longa que eu escrevi, acho que é um pouco mais externa ao que o Hugo está a falar, mas o que eu escrevi antes de ouvir isto tudo que eu adorei não será ingênuo imaginar o impacto cultural da intervenção artística no pensamento das pessoas em geral, dadas as forças capitalísticas que moldam com a maioria ou viver? Força, Ricardo. Uma pergunta fácil aqui deste lado. Eu vou ser um bocadinho mais fácil. Ricardo, gostei muito. Não percebi metade e fiquei com confusão, mas gostei muito. Queria fazer uma pergunta mais técnica. Até tirar o microfone. Queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta mais técnica, que é, houve uma ligação entre a possibilidade de participação no espaço cultural com a possibilidade de participação democrática. Democracia, como nós entendemos, do processo democrático de votar, mas depois houve pouca evidência disso, depois ficámos muito na cultura e pouco na democracia. Se puder dar mais exemplos na continuação, quando faz esses espetáculos em Braga, onde quer que seja, como é que depois sente que as pessoas participam mesmo no processo democrático ou não? Porque eu acho que isso é uma pergunta que me assalta, é como é que nós conseguimos trazer mais pessoas para a democracia, não é? Para, seja o sistema democrático aquilo que... Obrigado. Mas gostei muito obrigado. Obrigado. Queres falar tu? Posso falar? Comecei a transpirar agora, não é? Bom, primeiro dizer-vos que as perguntas foi para, de alguma forma, intencionalizar a vossa hora e meia e a vossa opção de estar aqui, portanto, eu não prometo de todo responder às perguntas, quando muito vou pensar junto com vocês, sendo que algumas perguntas se conectam aqui com algumas ideias. Mas eu vou começar por esta última, não é? Como é que esta vivência cultural e artística, de alguma forma, é extrapolada e contamina outros contextos de vida e outros coletivos onde nós estamos, seja no trabalho, seja na família. Bom, e eu isso falei um bocadinho, mas se calhar vou explicar um pouco melhor. O que acontece quando as pessoas têm um contacto regular com atividades culturais é que, e o que elas nos dizem, era isso que eu estava a explicar, é que elas ficam muito mais animadas, muito mais curiosas e por isso querem aprender mais. E por isso se inscrevem em workshops, em cursos, procuram determinadas formações. Agora, isto não acontece, vamos à questão do tempo, isto não acontece de um mês para o outro e de um dia para o outro. Não é? É um trabalho de forte continuidade e que... Desculpe? Não, esteja à vontade. Participe. Bom, então há uma transferência de alguma segurança, de alguns dispositivos de participação que é feita para outros contextos de vida, ok? Eu conheço muitas pessoas com quem trabalhei que nunca tinham, por exemplo, ido a uma manifestação. Uma pessoa mais frágil do ponto de vista económico
não concebe sequer ter direito a uma manifestação. As manifestações são frequentadas pela classe média que faz o elevador social, não é? E, portanto, é muito interessante perceber que, por exemplo, muitas destas pessoas começaram a participar em manifestações, noutras ações políticas, a assinar petições, a estar mais atento. Porquê? Porque muitos dos projetos artísticos que nós abordamos passaram por um determinado questionamento. Agora, eu não acho que é apenas esta prática que vai resolver, portanto, os problemas da democracia que nós temos. Portanto, eu comecei exatamente por elencar uma série de coisas que têm que mudar do ponto de vista do funcionamento, nomeadamente das instituições públicas e políticas, para que possam haver outras organizações possíveis. O que causa muito ruído e muita descrença nas pessoas é não entenderem, na maior parte dos casos, e aí a comunicação social tem uma responsabilidade, bom, isso daria uma outra conversa, mas tem uma responsabilidade grande, e por isso eu acho que, por exemplo, o Estado não se deve limitar a apoiar a RTP ou as rádios públicas e tem que começar a pensar em apoiar na internet jornalismo a sério. Lá está, as instituições públicas têm que se adaptar ao que é informação hoje, não é? Portanto, não podemos ficar cristalizados na que é a televisão pública e a rádio pública e que não há outras formas que neste momento estão a chegar a muito mais gente e com uma força enorme e que têm que ser repensadas. Mas, portanto, tentando ser objetivo, há algumas coisas que as pessoas transportam. Para isso, tem que haver esta tal qualidade da participação que eu vos falei várias vezes, que passa por nós garantirmos que estamos a falar com pessoas que são muito diferentes de mim. Toda a gente adora estar a ter um discurso sobre qualquer coisa e estar aceito por toda a gente que está à volta. Mas isso não é nada bom para a democracia, porque depois a vida não é isso, não é? Portanto, nós achamos que os nossos amigos são aqueles que dizem: ai, opá, tu tens uma cabeça, tu pensas mesmo bem nestas coisas. Obrigado. Bom, e às vezes o amigo está, pá, tu não achas que estás sempre a dizer a mesma coisa, andas sempre aí às voltas, não sei o quê, agora pensa bem, não sei o quê. E, portanto, falta-nos realmente. Nós achamos que estamos numa sociedade super diversa e não estamos. Nós estamos em bolhas e ouvir, na maior parte dos casos, as pessoas que têm as mesmas opiniões que nós, que votam no mesmo partido que nós, que têm as mesmas ideias para a sociedade que nós. E, portanto, o que nós precisamos é de um confronto real, a sério, mas construtivo, com pensamentos que são diferentes dos nossos, até para entender qual é a raiz desses pensamentos. E é aí que a democracia está a perder força. É porque nós não estamos dispostos a chatear-nos. É porque isso nos vai cansar muito. É porque isso é muito desagradável e eu tenho mais que fazer. Quando isso é celebrar a vida coletiva. Quando isso é a vida. Exatamente. Né? Eu peço desculpa, mas é que claro. Pode influenciar a vida. Sem dúvida. Diretamente. Uma das coisas que se fazia era organizar-nos de forma, através de elaboração artística, haver a reivindicação dos seus direitos nos sociedade. Desculpe, vamos tentar, é só porque o microfone é importante, não é por nós, é por todos aqueles que estão a participar em casa, só para não perderem a sua participação tão interessante. Queria também dar, se calhar... Claro. Eu estava um pouco envergonhada, mas eu sou brasileira, mas eu nasci no Brasil, como vocês podem perceber pelo sotaque. Fiz a faculdade lá, estou terminando Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Estou escrevendo meu artigo agora de conclusão. Um dos temas que eu mais gostei foi de cultura política, é um livro que nos é apresentado do Laraia sobre o que é cultura, por isso que eu acho que a pergunta é tão pertinente, porque uma das questões que se é colocada no livro, né, é que a cultura, na verdade, ela permeia todos os aspectos da nossa vida, todos os hábitos cotidianos, né, tudo que é repetido, tudo que vira parte do nosso cotidiano pode ser entendido também como cultura. E isso também influencia também no voto.
outra pergunta que fizeram com relação à importância da cultura da democracia, e aí eu acho que, pronto, eu não conhecia o Dr. Hugo, mas fiquei muito feliz em conhecer, eu estava aqui pulando na cadeira, escutando as considerações. Pronto, mas uma das questões da importância da cultura também para o voto, eu não sei se todos estão familiarizados, mas existem teorias com relação ao voto, né? Teoria psicológica do voto, teoria sociológica do voto, que consideram também que muitos aspectos da nossa construção do voto, da forma como a gente vota, tem a ver com as pessoas, né? com a nossa formação como indivíduo, como cidadão. Isso passa desde... Aí tem várias camadas, né? Quando a gente nasce, o primeiro contato é com a nossa família. Quando a gente vai para a escola, a gente passa a ter... São introduzidos outros aspectos, né, sociais que vão formando a nossa construção como cidadão. E quando a gente passa, por exemplo, eu acho que a transição que talvez seja mais importante, assim, é quando a gente passa a trabalhar ou quando a gente passa a ter responsabilidades. Porque a nossa forma de ver também muda. Então, vários aspectos que eram importantes para a gente durante o nosso período escolar, eles não são tão relevantes assim, até porque a gente não vota, mas assim, depende do país, depende da idade, é legal, mas pronto. A gente começa a participar mais ativamente, não só de forma eleitoral, mas também economicamente dessas decisões. Então, as decisões econômicas passam a impactar mais essa nossa voz. E aí, a questão que eu acho que é primordial também, fazer um caminho contrário, é com relação e que eu fiquei aqui pulando muito mesmo, que é a questão do pensamento crítico, da formação do pensamento crítico. Porque muitos dos governos autoritários, na verdade, eles utilizam como forma de coerção do Estado, um dos primeiros pontos de corte é justamente o acesso a culturas, ao corte de liberdade de expressão. Então, quando você tem essa formação de pensamento crítico, quando você é capaz não só de questionar, né? Eu acho que a palavra principal são os questionamentos que são feitos e a cultura ela também está ali, tanto como desse aspecto social, né? Que são os caminhos que a gente passa, como também... Ai, eu estou tremendo muito, gente. Como é que te chamas? Desculpa. Bianca. Bianca, eu agradeço imenso, porque tu estás a responder às perguntas todas. Agradeço imenso. Isto é uma conferência participativa e é uma co-conferência. Obrigado. Não, imagina. Eu realmente fiquei muito interessada no seu trabalho, porque eu quero aprender mais, eu quero entender a partir também da sua perspectiva, é óbvio. Estou aqui aprendendo como estudante ainda. Foi muito importante conhecer a casa, porque eu não conhecia e eu estava sentindo muita falta disso. Então, eu pretendo vir mais vezes. Eu achei bastante enriquecedora essa proposta. Mas é isso, eu acho que é pensar também que essa liberdade, tanto de expressão e de formar cultura, e de você, não só daqueles aspectos cotidianos, mas também de você produzir, e eu acho que ele vai falar muito mais, eu creio que acrescenta muito mais. Bianca, ele não vai falar muito mais. Então, peraí, Obrigado. eu vou retomar o microfone. Muito obrigado. Obrigado. Força, Hugo. Força. Sim, agora é o fecho, não é? Dou-te palavra, sim. Ok. Bom, obrigado, Bianca, pela ajuda. Obrigado, desculpa. Eu, se calhar, voltaria à questão da curiosidade e da ingenuidade, não é? Obrigadíssimo. Ou seja, é difícil nós pensarmos em cidadãs e cidadãos participativos quando eventualmente estamos a crescer e as respostas são: isso não é um assunto para uma criança, não tens nada a ver com isso é uma questão de adultos. Claro que as coisas têm evoluído desse ponto de vista, mas ainda andam aí, ainda pairam dessa forma. A mesma coisa com a escola, quando nós temos miúdos que são muito questionadores, que perguntam muita coisa, que estão muito inquietos com o que acontece na sala, respeito total